Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai fazer um deploy de uma aplicação simples Node.js de uma forma que você nunca viu. Porque é cheio de tutoriais no YouTube, mas de forma muito esquisita, né? Eles não mostram literalmente a prática. Eu já procurei tutorial no YouTube disso e a única coisa que me ajudou foi o Gemini do Google. E tipo, você vai fazendo as coisas passo a passo com ele e tipo, você passa a ideia, eu quero fazer automatizar o deploy. Ele vai te dar o CI/CD, entendeu? Daí você vai aprendendo. Tutorial no YouTube eu não vi, pelo menos no Brasil não. Enfim, aqui a gente tem uma aplicação Node.js com Express, então a gente roda usando o comando aqui ele te retorna isso, beleza? E o que a gente vai fazer? A gente vai encapsular, a gente vai subir para VPS, tá? Esse projeto aqui, e eu vou colocar um domínio personalizado, eu vou fazer o proxy reverso e vou automatizar as alterações. Então a gente tem aqui um CI/CD que eu já vou explicar ele. Eu já deixei pronto, mas depois eu vou explicar, tá? Porque se eu parte CI/CD você não precisa decorar código. Então vamos fechar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou puxar minha colinha. Eu vou pegar o primeiro comando. O que esse comando vai fazer? Ele vai construir a minha imagem, que é o que vai ficar dentro do container, que é a minha receitinha de bolo, que vai ficar encapsulando. Então o que a gente vai fazer? A gente está falando que a gente vai usar a imagem do Node, né? A gente vai criar um diretório de trabalho, que vai ser o app. A gente vai copiar o nosso package de JSON. A gente vai instalar o npm install. A gente vai copiar o restante do código e vai expor o Docker na porta 8080 e vai rodar o comando para rodar a aplicação, beleza? Aqui eu não vou rodar 8080 porque eu acho que eu tenho a aplicação. Vamos colocar 3, não, deve ter também. Vou colocar essa 90 aqui mesmo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar o build aqui, então o menos "-t", que é a tag, né, o seu nome, "-t", que é YouTube, só coloquei um nome representativo, e o ponto é porque está na raiz. Tá, aqui ele já criou, então a gente pode ver YouTube aqui, a imagem bem pequena, tá criado aqui. Então tá. Então aqui tá pronto. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa da tag, né? A gente vai etiquetar a nossa imagem, porque a gente vai precisar subir pro Docker Hub, que ele é meio que um GitHub de Docker. Então se a gente gerar o Docker Image de novo, já tem uma versão com o nome do meu usuário, do Docker Hub. Então aqui teria que ser com o que você quiser, e o seu nome, né, na verdade. Então tá, então aqui a gente vai entrar no Docker Hub, e esse aqui ó, é meu Docker Hub. Provavelmente você vai ter esses projetos, se você não tiver nenhum projeto, não vai ter nenhum. Mas enfim, aqui agora a gente já deu o nome, tem que ter, tipo, esse daqui que é a tagzinha, porque basicamente ele tem que reconhecer, o Docker Hub ele reconhece sua imagem por por esse bagulho. Mas eu fiz merda aqui. O que eu fiz? Eu fiz essa colinha aqui e... Cara, eu fiz merda, hein? Eu tinha essa colinha aqui com outro nome, né? Front RH YouTube. E aqui a gente tá pegando a nossa querida imagem e tá fazendo a tag dela, chama YouTube Latest. Mas no caso eu peguei a outra imagem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse front RH e vou falar que é front RH Latest. Tá. Docker Images. Tá atualizado agora. Fé de Deus. E agora? Por isso, ó, já tem que prestar atenção. Tem que ser a imagem aqui, né? Como eu tô fazendo um copia e cola aqui, não vi. E aí aqui tem que chamar YouTube, que é o nome da imagem que a gente tá renomeando. Aqui a gente vai em Docker Images e aqui agora tá pronto, ó. A gente meio que sobrescreveu o YouTube, criando outra versão dele, beleza? E aqui a gente faz o login, né? Você faz o login, coloca o seu negócio de autenticação lá, seu personal token de acesso. Lá, só precisar um tutorial como achar seu token de acesso do Docker, que você vai achar. Não vamos estender muito não. Mas basicamente está em um aba de segurança, essas coisas. Mas agora você não precisa. E também dá pra você colocar um Docker Login, alguma coisa que você consegue logar. Que você conecta o seu Docker Hub com o seu terminal, beleza? Então aqui a gente vai mandar um push. Então a gente vai enviar pro Docker Hub a nossa imagem. Então aqui é essa daqui, ó. YouTube Latest, tag Latest, entendeu? Então aqui ele vai estar enviando. Aí quando ele enviar, vai chegar aqui, ó. Dá um F5. Ele já tá aqui, ó. Então a gente já tem a imagem aqui, beleza? Então o que a gente precisa agora? Aqui, você vai entrar no seu VPS agora e vai puxar a imagem que a gente acabou de mandar, beleza? Então aqui eu já tô no meu VPS aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar a imagem. Então ó, eu puxei a imagem que tá lá no Docker Hub. E pronto. O que eu fiz? Docker Images. Agora eu tenho aqui, ó, a do YouTube. Basicamente eu já puxei, já aquela coisa antiga de chamar STP, eu acho que aquele envio que você faz, né? Tipo assim, não faz muito sentido. Agora com o Docker fica muito mais fácil de fazer as coisas. Então eu já puxei algo que estava no meu localhost, via Docker Hub, já está no meu VPS em 10 segundos. Então é algo que facilita muito essa questão do Docker. Aqui agora dá pra gente criar, né? A gente vai pegar, vai dar um nome pro container e vai rodar a nossa imagem. Então aqui ó, o nome já está errado.
Então aqui é YouTube Latest e é o YouTube Container e vou rodar ele na porta 8080 e vou exibir na 8080. Aqui, na verdade a gente vai mudar, eu coloquei 9090, então também quero, para ficar padronizado, que ele pega a 9090 dele e essa segunda é a 9090 do Docker, tá? Mas aqui é a 9090 que você vai ver que tá no Web e aqui na 9090 do Docker, beleza? Então aqui agora não, agora a gente vai lá no VPS, tá? A gente vai colar esse comando. Aqui, esse custom 71 aqui é a sua imagem daqui, ó. Sua imagem daqui, com a tag latest. E aqui a gente está rodando em Deadless, que basicamente ele vai rodar sem ser naquele modo que você tem o controle de parar ou não. Aqui ele roda e pronto. A porta é 9090 da web, 9090 do Docker, que a gente está dando um nome pro container, e aqui é a imagem final que a gente quer rodar ela e criar o container. Então aqui a gente já criou, beleza? Então se eu dar eu ia falar um localhost, mas eu tenho que vir aqui e pegar aqui 9090. Tá, aqui não vai dar, porque... Então galera, eu achei o erro aqui. Basicamente eu fiz o comando errado, eu tô rodando na porta 9090 e é pra rodar na 3000 do Docker. Por quê? Porque aqui eu expus a 9090, mas eu coloquei a 3000 para ele escutar 3000, beleza? Então ele pega basicamente a 3000. Então aqui ele expõe 9090, mas ele tem que pegar 3000, porque a 3000 é da minha aplicação. Pela configuração simples é assim, beleza? E só isso. Aqui você dá um F5, ó, ele já tá no IP da VPS na porta 9090. Então Hello World certinho, beleza? E tá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente, já com a aplicação funcionando no ar no VPS, já com Docker, a gente vai criar, né, como é que chama? Um arquivo de configuração para o nosso domínio. Aqui eu já tenho API e aqui eu já tenho app, então eu vou colocar aqui um subdomínio de YouTube, beleza? Então aqui, esse é YouTube também, server name YouTube, ele encaminha para a sua API Nest, que eu vou tirar certificado, tá. Ele vai rodar na porta 3000, então tá certo. Mas eu acho que tem uma aplicação já rodando 3000. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar 3001. Eu vou mudar aqui para 3001. Beleza? E é isso. E agora eu vou buildar de novo a imagem para ela pegar essa alteração. Aqui de novo eu vou dar a tag para a imagem para ela pegar a alteração também. E por último a gente dá um push, que agora ela vai pegar a alteração. Aí aqui eu venho aqui, dou um docker, vou no VPS, dou um docker stop. Um docker stop, velho. Dou um docker rm para ele remover. E agora eu chamo de novo na porta 3001. Aí agora se eu entrar aqui de novo, vai pra estar funcionando. Ah, tá. Aqui agora a gente tem que dar um docker pull. Cadê? Docker pull, que a gente pega a imagem atualizada. E aqui agora a gente dá um run de novo, que agora eu estou apenas 3001, já que a gente mudou para 3001. E agora já está funcionando novamente. Continua funcionando a 3001, beleza? Eu coloquei 3001 porque eu acho que tem uma aplicação minha rodando em 3001. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem, né, criar esse arquivo e criar o proxy reverso da 3001 para esse domínio. E eu tenho que ir na hosting agora. Eu tenho aqui, ó, subdomínios meus. E aqui eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar o subdomínio YouTube, ele vai apontar para essa VPS aqui, beleza? Aqui a gente vai adicionar um registro. Pronto. Então agora o YouTube, Gustavo, dev.tech, já está no ar. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar na VPS esse arquivo. A gente cria aqui o YouTube gustavotech.conf, que é um arquivo do NGinx. O que a gente vai colar agora dentro dele? A gente vai colar esse arquivinho aqui. Dei tudo. Se vocês quiserem eu deixo no Note. Mas ele ouve a porta 80. Ele tem esse servidor. Ele retorna aqui o 301. Basicamente isso. Ele escuta aqui
o server name nosso e redireciona basicamente ele fala assim, tudo que vem do localhost 3001 a gente vai redirecionar para esse domínio. Basicamente é isso. Mas o domínio ele tem que estar apontado para cá, senão não funciona. Então aqui a gente dá um Ctrl X, um Y e um Enter. Feito isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa falar que está disponível, né? Então a gente tem que... Peraí. A gente tem esse conteúdo aqui, a gente cria, a gente cola. Tá, isso aqui é um passo repetido. A gente tem que ativar aqui, aqui. Aqui a gente tem que vir, pegar o YouTube. Tá. Esse sudo_ln.sf, ele pega o seguinte, ele pega o arquivo de configurações que a gente fez agora, nos sites disponíveis, e joga para sites enable. Que os sites disponíveis é como se fosse a biblioteca que a gente tem. Os enable é o que está em produção, literalmente. Então a gente roda aqui, né, o bagulho. Tá, então se a gente entrar agora nesse domínio, é para estar funcionando. Então a gente vem aqui, vamos dar um duplicado aqui, youtube.gustavodev.tech. Aqui a gente vem aqui, daqui é porque não tem um certificado ainda. Ai, caralho. Então aqui, ó, já tá funcionando, tá? Só tive que fazer uma alteração aqui, que eu... Ó, tem que reiniciar o NGINX aqui, senão não pega. E entrando aqui, eu tinha colocando 3001, que é aqui o Node tá rodando, mas no caso o Docker tá escutando a 9090. Então não tem que colocar as aplicações, e sim aqui o Docker tá expondo, beleza? E é isso. Aí aqui, ó, já tá no ar, ó, no domínio. Então tá escutando belezinha. Feito isso, a gente tem que vir aqui e a gente vai usar o certbot. Galera, basicamente eu tô usando muitas coisas aqui que vocês vão ter que instalar a parte, que é o NGINX, o certbot. O NGINX geralmente vem, mas o certbot, às vezes você vai ter que ter o Docker ali, mas aí você tem que salvar de dados. Você tem que precisar assim, como instalar o Docker na VPS Ubuntu, por exemplo. Mas o resto tá tudo aqui. Você vai ter que instalar algumas coisas fáceis, algumas coisas que tem realmente conteúdo para isso. Então aqui, a gente vai instalar, né, o certificado. O que é o certificado? Basicamente, aquela chavinha que fica aqui para falar que o site é seguro. E a gente vai usar HTTPS para isso. No caso aqui a gente está usando o protocolo HTTP, porque ele não tem o certificado. Então aqui ele já criou o certificado. Então a gente já dá um F5 aqui, vai sair o não seguro, vai ficar seguro. Ó, vamos dar só um tirar os cookies aqui. Ó, o certificado já é válido, só tá um bug de cache. A gente vem aqui, fechar, abrir de novo. Aqui ó, já tá a chavinha. É o famoso cache, tem que tomar cuidado. Mas já tá aqui, então o site já tá acessável. Então aqui a gente já fez um deploy com Docker. Ele já está acessável. E agora é a parte mais maneira que eu acho, que é a do deploy com CI/CD. Então aqui agora que vem para a parte boa. E basicamente o que está acontecendo? Basicamente, isso aqui é um template de React. Então, vou tirar isso aqui. CI/CD Node com Docker. Ele vai pegar a branch main, ele vai ter um robozinho que vai ter uma máquina de Ubuntu. Ele vai fazer o checkout no código. Ele vai entrar no nosso nosso Docker Hub. Ele vai construir e enviar a imagem Docker. Aqui ele contém o usuário e o password. Isso aqui é o que vocês vão configurar no GitHub, que eu vou mostrar já já. A gente vai construir e enviar a imagem do Docker. Para isso a gente vai precisar também do nosso username, que é basicamente o nome da nossa conta no Docker Hub. E o nosso querido repositório, YouTube. Então ele chama YouTube só, vocês lembram, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl F, front RH, que era um repositório que eu estava testando. A gente vai vir aqui e vai substituir todos para YouTube, só isso. Porque é o nosso container que a gente quer, beleza? Tá. E aqui, vamos ver. Tá, aqui ele vai, envia, constrói, envia imagem. Isso aqui é a tarefa 1, que é só construir e enviar a imagem do Docker. Que sempre quando a gente der um push na main, ele vai fazer isso. Então quando a gente der um push na main, tudo isso aqui vai acontecer. A gente tem esse deploy aqui. Agora é a parte do deploy, que ele vai entrar na VPS, vai pegar os elementos da VPS, vai pegar aqui da VPS, vai fazer o Docker pull. A gente vai parar e remover o nosso antigo container e vai rodar ele novamente, beleza? Então aqui eu só tenho que mudar, que é 9090 e a 3001, beleza? A segunda porta é a porta que a aplicação está rodando. E a primeira, geralmente aqui a gente expõe aqui, beleza? E a gente expõe aqui e coloca no comando aqui, tá bom? Vai ficar bem, como é que eu posso falar? Certo, né? Um padrão. E aqui basicamente é isso. E o que a gente tem aqui? A gente tem a aba de settings, a gente vem em secrets, send variáveis, vem actions, e aqui é o seguinte, aqui a gente vai em Docker Hub Token, e o que a gente tem? Aqui você vai vir aqui, vai vir account settings, vai vir personal access token, e vai gerar um novo token.
Basicamente ele é esse, é o que eu tinha falado no começo do vídeo. Docker Hub Username é o nome, o host do VPS, o IP do VPS. SSH aqui, eu já vou explicar. E o VPS Username geralmente é o nome do VPS que você vai colocar no começo. Aqui esse daqui, ó, é o root. O meu root, porque é um VPS de uso pessoal, então não é o que eu prezo, muita segurança de usar um usuário à parte, não usar o root e tal. Tem essas boas práticas. Mas enfim, a parte do SSH aqui, basicamente eu tenho aqui outra explicação. Tá aqui, ó. A SSH aqui é basicamente a ponte que a gente vai fazer entre o GitHub, o Docker e a VPS, beleza? Então, o que vocês vão fazer? No seu próprio terminal, vocês vão fazer o seguinte, que eu estou usando o WCL2, a gente vai colar esse comando aqui, e ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar uma chave pública e uma privada, beleza? E com isso, por exemplo, a gente dá um cat aqui, deploy, traço API, ele já me deu a private key, cat deploy api.pub, a public key, beleza? A secret e a public, basicamente é isso. E com isso, a public, você vai rodar esse comando aqui, basicamente é a chave pub, na sua VPS, então eu entraria aqui na VPS, entraria aqui, beleza? E pegaria esse comando e rodaria aquele comando que tem no Node, esse daqui. Basicamente a gente vai pegar a chave de SSH e vai autorizar, né, o GitHub a conseguir fazer os comandos. Então tem a chave pub. No caso eu já tenho, então não precisa. E a chave secret a gente vai colar no GitHub, beleza? E aqui eu já fiz isso. Que a chave secret fica aqui e a pub fica na VPS, beleza? Mas é isso. Tá. Aqui agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que subir ao Dockerfile e o nosso querido deploy YAML. Tá, aqui eu vou dar um up normal, tá? Só pra vocês verem o que vai acontecer. Aqui a gente vem para a aba de Actions. Então aqui é onde que o nosso workflow ele vai funcionar. Ó, assim que eu der um push na main, já vem o workflow aqui. Então aqui, ó, o build e dá o push. Aqui, ó, ele tá entrando, ele tá construindo, enviando a imagem do Docker, já fez o login no Docker, ó. Aqui ele tá fazendo o login no Docker de novo, tá fazendo o post. Aqui ele tá fazendo o deploy. Então ele tá entrando, ele já entrou na minha VPS, o robozinho do GitHub. Entrou na VPS. Agora ele tá executando os comandos. E tá atualizando. Pronto. Então, agora vocês vão ver melhor na prática, que aqui eu não tive nenhuma alteração visual. Por exemplo, a mágica tá aqui. Se por um acaso eu precisasse, vamos dar um clear aqui que tá muito limpo, dar um docker ps. Você reparou aqui que ele foi criado em 19 segundos, mas eu nem rodei aqueles comandos. Você tá entendendo o que o CI/CD fez aqui? Basicamente o robôzinho do GitHub, numa máquina Ubuntu, veio aqui e rodou todos os comandos automatizados que eu precisava. Basicamente é isso. Então ele automatiza meu fluxo de deploy. Então, por exemplo, se eu trocasse aqui para um JSON, e aqui eu vou fazer esse message hello dev, e aqui eu desse um up, dou um commit, dou um push na main, e agora, sem eu fazer nada, ele vai conseguir atualizar o meu Docker, e com isso minha aplicação vai atualizar sem cair, e sem eu precisar da stop, ele já faz aqui tudo automático. Então vamos em Actions aqui de novo, ó, ele já está fazendo o fluxo, vamos acompanhar esse fluxo melhor. Ele entra, ele vai lá, roda as Actions, faz login, constrói a imagem, esse aqui ele está fazendo na própria máquina dele. Ó, aqui ele entra na minha máquina, então aqui ele já faz tudo. Ó, pronto, deu tudo certo. Complete job. Tá, agora se a gente vir aqui, hello dev. Você tá entendendo a magia do CI/CD? Basicamente é isso que o Highway, Heroku faz por baixo dos panos. Eles encapsulam, né, a sua imagem, e com isso eles têm um sistema de CI/CD integrado com o seu GitHub. E com isso eles atualizam a sua imagem. Então se eu der um docker ps de novo, ele foi criado, né, a 41 segundos, sendo que eu não fiz nada, beleza? Literalmente eu tenho um workflow que faz isso pra mim. Então com isso, a mágica tá aqui, beleza? Então a mágica do CI/CD, que tá até back front-end, porque eu gosto de deixar tudo pronto, tá? Porque essas colinhas aqui é algo que você vai usar no seu dia a dia de trabalho, para pessoal. Então é algo que você tem que ter anotado, você não precisa ficar sabendo de cabeça essas coisas, entendeu? Então é algo que você tem que ter anotado. Então é isso, é a mágica do CI/CD. É uma prática muito boa que você vai precisar no trabalho. E vamos revisar aqui de novo o que está acontecendo, tá? Novamente. O que a gente rodou aqui? O que ele roda, né, no caso? Para ele sempre atualizar. Primeiramente, ele vem aqui e ele roda o Docker pull, beleza? Antes disso, ele dá o Docker stop, o RM, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui.
mais fácil. Tá. Ele puxa a nova imagem, ó, puxa a nova imagem, porque basicamente, tá, vamos só revisar aqui, né, o que acontece. Então, é o primeiro passo. Assim que ele recebe um push na main, ele vai lá e ele constrói, ele faz o login no GitHub, ele faz o checkout do código antes, né, ele verifica o código, ele faz o login e constrói a imagem e manda um push. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está logando, ele está dando o docker push na imagem, e ele está dando um docker build de novo, né, que ele tem que rodar o build antes. Então aqui ele está rodando um docker build de novo antes, aí depois ele dá o docker push, aí depois ele entra no meu VPS, então é um trabalho economizado. Ele roda um docker pull, roda o docker pull, roda o docker stop, que ele para, docker rm, que remove o container, e o docker run, que vai rodar novamente o nosso container de forma atualizada, beleza? Então basicamente ele faz isso. E com isso ele consegue, sempre que chega um push aqui, ele vai lá, ele cria, novamente ele entra no meu Docker Hub, ele adiciona a nova versão aqui, e entra no meu VPS, puxa a nova versão, e com isso atualiza o site final. Existem algumas formas melhores, né, de automatizar isso, mas com isso já dá pra ver, né, o poder disso, questão de apontamento de DNS, questão de CI/CD numa VPS. Tem aqui todo o conteúdo do Notion. Tem que ter essa escolinha aqui que facilita muito. E no mais é isso, eu agradeço. Recomendo você estudar essa parte, que é algo que você vai ter que lidar em ambiente de produção. Então é algo muito legal você estudar.